Guarda isso aí. Porque o Pansieri tá na linha conosco, chegou já de viagem com esse, no olho do furacão, já trouxe informação pra gente, inclusive durante a viagem dele, essa situação do Zé Ricardo. Xará, Zé Ricardo subiu no telhado, a situação dele tá para ser definida e é gigantesca de ser demitido. Boa tarde. Boa tarde, Romano. Um abraço para você, Xará, para os nossos comentaristas, todo mundo que nos acompanha na Itatiaia. Existe chance sim, viu, Xará, dele ser demitido. Existe uma chance dele deixar o comando técnico do Cruzeiro. É uma situação que o Cruzeiro vem estudando desde ontem à noite, né? E teve a entrevista coletiva, mas é um assunto que já estava acontecendo ali nos bastidores do Cruzeiro. E hoje, obviamente, com toda a direção aqui, ganhou mais forma, né? Ganhou mais corpo. E essa conversa para uma saída do Zé Ricardo acontece. E justamente numa semana que o Cruzeiro vai ter cheia, porque o Cruzeiro entra em campo no sábado contra a equipe do Fortaleza, 6h30. Diferentemente de outras equipes, o Cruzeiro vai atuar, né? Então o Cruzeiro tem um compromisso, é importante, jogo atrasado, e fica essa dúvida se o Zé Ricardo vai comandar o time ou não para essa partida. São muitas informações, né? Quando a gente soltou essa informação aqui na Itatiaia de forma antecipada, e aí aparece muita coisa, mas a verdade, ô Romano, é que há um descontentamento sim da diretoria do Cruzeiro com o rendimento do time dentro de campo. O Cruzeiro, até fiz uma anotação aqui, ele com o Zé Ricardo, né? Ele tem 5 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Essa é a realidade do Zé Ricardo. São 9 gols a favor, 8 gols contra, e uma possibilidade então de deixar o clube, ela existe. Tem também um planejamento, Romano, 4 horas, 1 minuto, que é muito importante a gente explicar aqui na mesa redonda. Os jogadores do Cruzeiro estão no momento de muita pressão, né? Os jogadores, comissão técnica e tudo mais. O que acontece? O Cruzeiro tem uma ideia de deixar a capital mineira por pelo menos uma semana. O Cruzeiro trabalha com essa possibilidade de deixar Belo Horizonte para, por exemplo, o interior do estado de São Paulo. E tu estaria até no planejamento para que o Cruzeiro pudesse ficar uma semana longe da capital, né? Longe da toca, utilizando uma outra estrutura e esse foco voltado para essa partida contra o Fortaleza. Mas aí, se tiver uma saída do técnico Zé Ricardo, não sei como seria essa composição, né? Se esse treinador poderia encontrar com o grupo nessa cidade, né? Que seja confirmada realmente a cidade de Itu, ou se vai mudar o planejamento. Eu acredito que esse planejamento não vai ser alterado, mesmo em caso de saída do técnico Zé Ricardo. Mas que essa intenção de deixar Belo Horizonte existe. Aí você pode me perguntar assim, Pansieri, e nomes? O que você está sabendo aí de nomes? Nomes, eu até ouvia vocês falando sobre o Paulo Autuori, e não foi papo de torcedor, não. Esse nome teve a conversa para que ele fosse o treinador do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro teve algumas negativas e até chegar o nome do Zé Ricardo. Mas houve sim essa proposta ao técnico Paulo Autuori. Ao técnico Paulo Autuori, né? Ao diretor técnico do Cruzeiro, que ele não é mais treinador. Mas ele bateu o pé e disse que não. Então vale a gente destacar isso porque é uma situação que aconteceu no passado. Vale ressaltar que não foi algo que surgiu em rede social, não. Existiu essa proposta e essa ideia quando o Pepa deixa o Cruzeiro, que o entendimento do Cruzeiro era que era um profissional que já estava na casa e um profissional com uma experiência e uma bagagem para terminar o ano. E aí 2024 teria a contratação de um treinador. Então, para esses 6 jogos, o que tem disponível no mercado? São poucas opções, né? O nome que todo mundo fala, mas é muito mais no campo da especulação do que de fato alguma coisa já adiantada, é do Luxemburgo, né? Porque o Luxemburgo passou recentemente no Cruzeiro, tem uma ligação com o clube, até no momento difícil. Teve glória e teve também no momento de ostracismo, né? Se não fosse o Luxemburgo, também o Cruzeiro, não sei como é que seria aquela permanência na Série B. Então aí sim, é muito mais no campo do torcedor, que fala desse nome, de uma outra possibilidade, de algum treinador desempregado. Treinador empregado não vai aceitar o Cruzeiro, Romano. Vamos ser sinceros aqui, para 6 jogos. E aí um pensamento para 2024 vai depender do que o Cruzeiro vai fazer nesses 6 jogos, né? De uma permanência na Série A. Então, é praticamente impossível um treinador empregado. Eu acho que isso aí realmente é fora de qualquer cogitação.
Mas esse é o panorama, 4 horas e 5 minutos, a permanência do Zé Ricardo, ela não é garantida para essa sequência do Cruzeiro. Pois é, quero até saber dos comentários, deixa eu só informar um resultado aqui, porque o Bragantino já saiu na frente do Botafogo, com 3 minutos de jogo, o Bragantino faz 1-0 para cima do Botafogo, esse jogo em Bragança Paulista. Notícia boa pro torcedor do Botafogo que não vai tomar virada, pode até perder, mas não vai tomar virada. Às vezes consegue fazer o caminho inverso hoje. Sabe qual é a posição do Botafogo agora no campeonato? Penúltimo? Quarto colocado. Falando do retorno, dois né? pontos atrás Quarto do colocado com 59 pontos, 2 pontos a mais que o Flamengo, 2 pontos a mais que o Flamengo, e se o Galo ganhar, 2 pontos a mais só do que o Galo, quer dizer, o Galo vai ter um jogo a mais, né? Que o Galo vai chegar a 34. Mas, de toda forma, situação desesperadora do Botafogo. Embora eu vá dizer a verdade, nem tanto ao céu, o início, nem tanto à terra, como a atualidade. Mas o Botafogo não é só isso, mas também não era aquilo tudo, né? No retorno que eu falei, eu pensei que você estava perguntando, é o penúltimo, só tá à frente do América. Sim. No retorno. Mas na classificação geral, que o campeonato, e isso é que é um ponto importante e interessante da gente analisar, né? Primeiro que o equilíbrio é muito grande. E a gente nunca viu tanto ruim ganhar de bom. É Você verdade. já viu tanto ruim ganhar de bom num Brasileirão como desse ano? Não. Verdade. E aí o torcedor fica muito, porque falavam no porque o Cruzeiro... Gente, o Campeonato Brasileiro, ele é rodada a rodada. Você tem dúvida de que na primeira metade do turno, o Cruzeiro era a sensação do Campeonato Brasileiro? Não. O Cruzeiro do Pepa era a sensação do Campeonato Era. Brasileiro? Era ou não era? Era. Inclusive Um futebol envolvente, de qualidade, com um time limitado e extremamente... Os lateras deitando. Não, o Marlon foi o melhor lateral do primeiro turno. Isso, o Ramiro arrebentando de jogar bola, né? Bruno Rodrigues arrebentando de jogar bola, o Vital jogando muito. O Cruzeiro foi ou não foi na primeira metade do campeonato a 4 vitórias sensação? nos 6 primeiros jogos. Sim, e pode virar o que? A decepção do quarto final do campeonato. Como o campeonato é de regularidade, quem nas 38 rodadas marca mais ponto é campeão. Os 4 que marcam menos pontos, eles caem. Isso vai existir em todo o campeonato por pontos corridos, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, que é tão equilibrada. Eu lembro até que a gente tava tendo uma conversa do seguinte: o Cruzeiro terminou o turno 12º, acho, por aí, com 23 pontos, se eu não me engano. Acho que 21. Por aí, uma coisa assim. Falou assim, acho que foi, eu não sei se acho que foi o 22 ou 23, porque a conversa... acho que foram 23 pontos. Porque a conversa é o seguinte: se repetir o que fez no turno, atingiu o objetivo. Sim. E aí os caras mandaram embora. Não, mas ele tem um outro detalhe. Aliás, Alexandre, prepara, viu? A fila na sua porta vai ser grande. Porque você falou que o microfone da Itatiaia tantas e tantas vezes que a 16ª posição era o campeonato do Cruzeiro. Era título. Era taça, para dar volta olímpica se fosse 16º Cruzeiro, colocado. na 19ª rodada, Romano, só a informação, era o 12º colocado com 24 pontos. Aí fazia 48, se repetisse. Sim. Então, como é que os caras mandaram ele embora se ele atingiu o objetivo um pouco mais? Verdade. Né? Verdade. Loucura. Aí, caíram de pau em cima do Alexandre aqui, falando, e aí, ó, a realidade tá aí agora. Não, mas cai de pau pros dois lados, né? Porque aí também, em determinado momento, a gente fala que o Cruzeiro era a sensação do Campeonato Brasileiro, aí eles pegam o recorte de 2, 3 meses atrás e transformam na realidade do momento, né? Não é nem uma coisa nem outra. Agora, regularidade é o campeonato por pontos corridos. Copa não é assim. Copa, inclusive, nem sempre o melhor vence. Copa é totalmente diferente. Agora, campeonato é isso. Existem análises. E esse agora é impossível fazer qualquer projeção. É rodada a rodada até o final. Embaixo e em cima. Porque eu nunca vi tanto ruim ganhar de bom. Toda rodada a gente tem.